Será que realmente amamos conforme a palavra de Deus fala que aquele que te odeia, aquele que te quer o mal, será que amamos aquela pessoa? Vamos adentrar um pouco dentro da palavra para darmos conclusão. Capítulo 16 de Provérbios diz assim, eu quero ler com você do 1, aleluia, ao 9. Preste atenção. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações dos corações. 3. Consagra ou confia ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. 4. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante ou altivo de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. 6. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação ou purificação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno ou se desvia do mal. 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até o inimigo dessa pessoa vive em paz com ela, pela vontade divina. 8. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. 9. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Glória a Deus. Quando eu iniciei essa narrativa para esta pregação, eu vim falar para vocês que o inimigo ele é estrategista. Não foi isso? Mas eu quero falar para você que ele não aprendeu isso por ele mesmo, ele aprendeu com Todo-Poderoso. Deus, ele sabe quando ele entra, ele sabe quando ele sai, ele sabe quando ele permanece, quando ele não permanece. Mas uma coisa eu quero falar para você. Como assim, pastor? O que é isso que eu estava falando? Eu quero te falar o seguinte: ele é onisciente, onipresente. Ao mesmo tempo que ele está presente, ele pode estar ausente na sua vida. Como assim, pastor? Se você dá lugar ao Espírito de Deus, ele vai se fazer presente na tua vida. Mas a partir do momento que você não dá lugar ao Espírito de Deus, ele está ali presente, mas ele está ausente. Como? Ele não pode fazer muitas coisas diante dessa legalidade que você está fazendo, que é o pecado. O pecado, ele vai me separar de você, vai separar você e eu de Deus. Entende isso? Quando nós pecamos, nós recusamos ou empurramos a santidade do Espírito Santo de Deus para longe. Quando nós entramos em harmonia com o Espírito Santo, ele se faz presente em nossa vida. E aí Provérbios ele quer ensinar para mim, porque é a sabedoria de algo super interessante. A capacidade de planejar, olha só, no Senhor. Muitas pessoas estão fazendo seus projetos, seus planos, não no Senhor. Para quem não sabe o que é planejar, é criar. Para quem não sabe o que é planejar, é elaborar, programar algo. Hoje as pessoas fazem seus projetos, seus caminhos e se esquecem de colocar Deus em primeiro lugar ou consultar a presença divina se é do agrado e da vontade dele. Queremos fazer tudo com as nossas forças e com isso temos grandes decepções. Falei que Satanás ele é estrategista, porque ele ilude as pessoas lá fora, engana as pessoas lá fora, transmitindo aquilo para as pessoas, para que depois, quando elas fossem entrar para dentro das suas vidas, dos seus âmbitos familiares, como pais, como mães, como filhos ou como cônjuges, ele viesse transmitir toda aquela alegria, aquela satisfação.
Aquela alegria, aquela satisfação lá do mundo já não se tornou mais aquela alegria, satisfação no âmbito familiar. Porque sabemos que quando constituímos uma família, adquirimos grandes responsabilidades. Mas responsabilidades essa que não pode fazer apagar a chama do quê? Do amor. Responsabilidades essa que não pode apagar a chama do âmbito do amor, confraternizando assim que com o seu próximo, ou seja, o amor fraternal. Por muitas das vezes, aquilo que você sentia antes, você já não sente mais, e agora eu quero falar da presença do Espírito. Antes você tinha revelações, visões, falava em línguas estranhas. Antes você dançava na presença de Deus. Antes você pregava a palavra de Deus com sabedoria, louvava, tocava, cantava. Hoje já não está sendo mais assim. Ou se está fazendo assim, não está fazendo mais da forma conforme fazia antes. Porque o amor que era a base, ela tem se destruído por causa de quê? Dos sentimentos que muitas vezes são setas que Satanás tem pregado em nossas mentes. Setas essas que ela pode ser combatida dentro da palavra com revestimento da armadura celestial do Espírito. E quando eu adentro dentro da palavra de Deus, a palavra fala que é o Senhor quem dá a palavra certa. E eu posso ver isso lá em Mateus, peguei umas outras referências, lá em Mateus capítulo 10, versículo 19 ao 20, que fala o seguinte: mas quando vos entregarem, não vos dê, olha só, cuidado, como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que é que vos falará. Sabe o que significa isso? Significa que quando eu estou na base do amor que é o Espírito de Deus, esse amor que vem dos céus, quando eu vou abrir minha boca, eu não vou ferir. Quando eu for abrir minha boca, eu não vou julgar, não vou criticar. Quando eu for abrir minha boca, eu vou deixar que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer falar. Seja diante de uma pregação, seja diante de um louvor, seja diante de anunciar algo, seja de se confraternizar entre os irmãos. Sabemos que palavra por muitas das vezes machuca, sim ou não? E elas às vezes não tem como retornar, a não ser diante da misericórdia do Senhor, ou quando você tem misericórdia com o teu próximo. Pastor, como assim? Palavra por muitas das vezes fere, magoa, até mata, quando não está sendo inspirada pelo amor supremo do Espírito de Deus. E nós temos, por muitas vezes, queremos fazer planos, projetos, e não colocamos Deus em primeiro lugar. Será que se eu for naquele lugar, vai dar certo? Ah, não, eu vou naquele lugar, pode me esperar. Eu já preguei sobre isso. Hoje as pessoas não querem falar, se Deus quiser eu vou em certo lugar. Se Deus permitir eu estarei aí. Entenda que quando eu falo algo, eu posso até falar, mas a última palavra vem de Deus, não a minha. Quando eu falo assim, é que eu e você devemos aprender a ter nessa base espiritual. A base de quê, pastor? A base de estarmos ligados a todo momento com a presença do Espírito Santo. Em oração, em dedicação, pedindo Ele orientação. E aqui é o livro do sábio, ou seja, ele quer falar para mim e para você acerca disso. Aonde fala também que todos os caminhos dos homens parecem certos aos seus olhos. Eu falei aqui que quando estão os solteiros, ou por muitas vezes os solteiros estão lá fora, tudo o que fazem parece ser certo. Até mesmo para os casados hoje parece as suas ações estarem corretas. Os filhos parecem estarem corretas as suas ações. Entre irmãos parece que estão agindo corretamente. Lá fora, ao andar, conversar, brincar, pular, parece que estamos fazendo tudo corretamente.
da mente. Mas quando entramos dentro da palavra de Deus, vamos olhar os olhos do Senhor Jesus, que Ele que verdadeiramente é que vai julgar a igreja do Senhor, as motivações que existem no nosso coração. Que motivações são essas? As verdadeiras verdades plantadas dentro do nosso coração. É aquela que está no nosso consciente, aquela que está cheia, está transbordando para sair. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Eu quero falar uma coisa para você. Por muitas vezes nós queremos falar algo e nos omitimos de falar. Sim ou não? Ou até mesmo escondemos algo. Mas será que conseguimos esconder do Todo-Poderoso? Não tem como. Por isso que a palavra ela chega e fala das verdadeiras motivações, dos verdadeiros fatos que está no meu coração, no seu coração. E quando nós adentramos também em Hebreus 4:12, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas da medula e intenções do coração. Sabe o que significa isso? Significa com tudo aquilo que você almeja no teu coração, tudo aquilo que você tem dentro do teu coração, você tem que entrar dentro da palavra de Deus e meditar para ver se está de acordo com aquilo que Deus se agrada, com aquilo que Deus quer para ti, aquilo que Deus quer para mim. Sabe por quê? Porque penetra, ela entra. É Deus que conhece verdadeiramente o intuito do teu coração. É Deus que conhece verdadeiramente aquilo que você realmente está pensando em realizar. Porque tem pessoas que às vezes falam o seguinte: eu vou fazer tal, mas chega ali e faz outra coisa. Ou chega para você que te promete algo. É ou não é? Só da boca para fora. E Deus ele não quer isso. Mas quem nós queremos enganar? O amor, ele é a base dos dons, assim como também ele é a soberania do Senhor. Quando eu e você negamos ao nosso próximo, estamos negando a quem? A Deus. Então não adianta eu chegar e prometer aqui: ei, Wesley, prometo fazer isso, isso e isso com você. Ah, você, meu camarada Wesley, olha isso e isso. Mas na verdade dentro do meu coração está dizendo outra coisa. Então pecamos nisso. Filho, como é que está a tua relação com teus pais? Com os teus irmãos? Com os teus amigos? No seu colégio? Como está, ei, pais, a relação com os vossos filhos? Com os cônjuges, com os amigos, com os colegas? Porque temos amigos, temos colegas, temos filhos, temos irmãos, temos pais, sim ou não? Será que verdadeiramente estamos abrindo o nosso coração com infidelidade? Satanás ele é estrategista, mas Deus é que testifica. Por que eu estou falando isso? Deus conhece tudo e todas as coisas. Ele sabe muito bem antes de você agir. Ele sabe muito bem aquilo que você vai pensar. Ele sabe muito bem quais são os passos, os caminhos que eu e você vamos percorrer para levar algo. Esse algo é o quê? Se estamos levando a salvação ou a condenação. Quantas famílias estão sofrendo? Pastor, você não tem nada a ver isso com a palavra. Eu quero falar para você que tem sim, porque todos os caminhos do homem parecem ser certos aos seus olhos, mas as verdadeiras motivações vêm aí, prestem atenção, do coração, e essas motivações só o Senhor pode enxergar, só Ele pode ver. Aí Ele chega para mim, para você, fala o seguinte: tudo que eu e você vamos fazer, nós devemos fazer o quê? Consagrar todas as nossas obras e tudo aquilo que nós temos e nos pertence. Consagrei 2 vezes essa planta. Apresentei ao Altíssimo.
Tu apresentou tua roupa, tu apresentou tua vida, tu apresentou tua família. Consagraste a tua família ao Senhor? Consagraste o teu genro? A tua nora? É forte. Consagrou o namorado da tua filha, a namorada do teu filho? É forte. Será que realmente estamos desejando para o nosso próximo aquilo que realmente falamos? Porque o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Quando eu olho para essa meditação aqui da palavra de Deus, no versículo 4, nós vamos ver que Deus ele fez propósito para comigo, para contigo, para com a nossa família, para com todas as famílias. E o que me chama a atenção é que ele fez propósito para os santos e os não santos, que são os ímpios lá fora, o pecador. E quando eu entro também em Romanos capítulo 9, versículo 22, fala assim: e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, olha, com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. O que é vasos da ira, igreja? São aqueles que vivem na prática do pecado. Deus já tem até um propósito para eles. Muitos vão se levantar contra os santos. Aqueles que realmente escarnecem de Deus, aqueles realmente que não querem saber de Deus, que não querem saber da família, que não querem saber da palavra, que não querem honrar os princípios da palavra. Esses são os vasos de ira. E Deus tem propósito para com eles. O que, pastor? Como assim? Alguns deles vão se converter, vão se chegar ao Senhor pela misericórdia de Deus, mas muitos deles vão perecer no lago de fogo, enxofre, está preparado para também Satanás e os seus anjos. É o propósito. Então a palavra de Deus, ela jamais vai voltar atrás. Como é que estão as tuas ações? Olha para o teu irmão que está na tua direita, na tua esquerda, e pergunte para ele: como é que está a tua ação diante do Senhor? Está condizendo com tudo que o Senhor se agrada? Pergunte. Está condizendo com tudo que o Senhor se agrada? Aí vem o versículo 5. Eu quero ser breve, e fala assim: abominável é ao Senhor todo arrogante, todo altivo de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Deus não se agrada daquele que é raivoso, aquele que se sobressai, aquele que é ignorante, aquele que quer ser melhor do que todo mundo, que acha que é o certo, o centro das atenções. Deus não se agrada. E aí eu peguei, pesquisei, adentrei mais dentro do profundo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 16. Eu até me enjequei grande e coloquei: o que a Bíblia fala aqui? Diz que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, que devemos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo para que ele venha fugir de nós. Devemos também nos achegar a Deus. Preste atenção, você que não quer entrar na presença de Deus. E ele se chegará até nós. Devemos também limpar as mãos e de duplo ânimo. Olha só, de duplo ânimo devemos também purificar os corações. As mãos que estão pecando, nós devemos limpá-las, parar com o pecado. Aí é que fala de duplo ânimo, também devemos limpar os nossos corações. Como é que está teu coração? Está reto? Está limpo? Está na presença de Deus? Está íntegro? Está verdadeiro? Está respeitoso com o papai, com a mamãe, com os filhos, com o cônjuge, com os amigos, com os colegas? Aleluia. Deixa a polícia.
A polícia já passou aí, já foi lá embaixo, depois volta. Ela está fazendo o trabalho dela. Aí no mesmo Tiago fala: olhar para os nossos pecados e lamentar e chorar. Se você está entrando em pecado, você tem que lamentar e chorar. Nos humilhar perante Deus e Ele nos exaltará. Não devemos também falar mal de ninguém, pois não somos juízes, pois existe um só legislador que pode nos salvar e preste bem atenção, e nos destruir. Aí a palavra também fala que não devemos fazer planos sem antes colocar a Deus em primeiro lugar, e se é da sua vontade, Evangelho de Tiago, e se é da sua vontade, e que nós devemos nos gloriar, preste bem atenção, não podemos, melhor dizendo, nos gloriar nas nossas presunções. Essas glórias são malignas. Então o altivo vai achar que está correto em todas as suas ações. E não é por aí. Porque Deus se agrada daquele que é humilde. Por intermédio da misericórdia e da vontade se faz expiação do pecado. Então, pelo intermédio da misericórdia, eu sendo misericordioso com o meu próximo, sendo verdadeiro com o meu próximo, vai estar limpando, purificando dos meus pecados. Preste atenção que é que o livro do Salmo está falando para mim e para você nessa noite, no versículo 6. Quando eu sou misericordioso, e quando eu sou verdadeiro com o meu próximo, eu estou me purificando dos meus pecados. Glória a Deus. Você está sendo verdadeiro com o teu próximo? Você está usando de misericórdia com o teu próximo? Assim você vai estar purificando os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até o inimigo dessas pessoas vive em paz com elas pela vontade divina. Se você for lá no livro de Crônicas dos Reis, você vai ver que quando os reis entraram em santidade, quando aquela nação entrou em santidade, preste bem atenção, houve paz. Não só um dia, não só dois, não, mas anos em paz com seus inimigos. Por quê? Porque era da vontade de Deus. Porque quando eu e você entramos na santidade, na intimidade para com o nosso Deus, Deus, Ele nos dá paz em todas as maneiras e formas em nossa vida. Aquele que era inimigo, que queria te abater, queria puxar o teu tapete, queria fazer o teu mal, não vai fazer, porque não é da permissão e da vontade de Deus. Porque você, família, está entrando no seio da vontade do Senhor. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Quantas pessoas às vezes querem trapacear o seu próximo? Isso acontece até dentro de casa, sabia? Entre irmãos, filhos querendo enrolar os pais, é ou não é? Ou pais às vezes querendo enganar até os filhos, irmão. Deus não está nisso. Deus, Ele quer que eu e você vemos o quê? Sermos honestos. O que é teu, irmão. O que não é teu, o que não te pertence, não queira colocar a mão. Tira o olho, que isso é inveja, é olho grande. E Deus não está nisso. Seja alegre com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. Entre na intimidade para com Deus, que Deus vai fazer você prosperar. 8. É muito melhor, ou melhor dizendo, 9. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Vamos aprender a colocar nossos caminhos no Senhor. Fique de pé. Provérbios 16, 1 ao 22, ele vai sempre nos dar incentivo para que eu e você devemos estar
em retidão para com Deus. E eu e você devemos entender que os nossos planos devem ser os planos de Deus, e que as famílias devem viver o plano de Deus. Deus te deu um esposo, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filho, Deus te concedeu a graça de vocês estarem com seus pais, Deus te deu a graça de vocês estarem com seus amigos, com seus colegas, com uma casa, com seu automóvel, com cobertor, com alimento neste frio, com aquela, na verdade, quantos aí não estavam fazendo uma sopinha gostosa, num frio aí, tremendo, você está bem agasalhado. Deus te deu essa sorte, Deus te abençoou, porque Ele é a tua sorte. Jesus é a tua sorte. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero falar que nós devemos abrir mais os nossos corações uns para com os outros. Tudo começa de dentro para fora. Começa a trabalhar isso dentro da tua casa. Se você magoou teu filho, teu pai, tua mãe, teu cônjuge, teu irmão, teu avô, teu amigo, teu colega, use de misericórdia e peça perdão. Muda a tua história. Hoje eu cheguei e falei para o Senhor: Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra somente, eu não tenho que estar entrando em muitos outros setores. A tua igreja tem que ouvir a tua voz. Ela tem que aprender a ouvir a tua voz, Jesus. A voz do Espírito. Mas para ouvir a voz do Espírito, você precisa dar lugar. Você precisa renunciar ao teu eu. Você precisa renunciar às suas vontades. Hoje mesmo eu cheguei, Jesus, ele falou comigo poderosamente. Toda vez ele fala poderosamente. Eu falei: Jesus, olha o que eu falei. Olha, Senhor, eu tenho errado. Eu falei, porque eu quero adentrar com a tua palavra, seja no casamento, seja na vida de um filho, na verdade, de algo. Mas eu estava vendo aqui os evangelhos, e eu vi que eles pregavam somente Jesus. Aquele povo antigo, eles padeceram e sofreram também provações que hoje você passa. São os mesmos. E olha que a palavra diz que ainda outros podem estar passando mais do que você está passando. Se a palavra me libertou, ela pode te libertar. Se a palavra me curou, ela pode te curar. Se a palavra nos renovou, ela pode renovar também as futuras gerações. Mas para isso, jovem, adolescente, criança, seja instrumento de Deus, homem, mulher, seja instrumento de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus desencadear esse cadeado que te prende nas tentações, nas provações do mundo. Seja aquele instrumento que o Espírito Santo quer que você seja. Coloque a tua vida no altar, coloque os teus planos, os teus projetos nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer. Bata a palma para Jesus. Não permita que Satanás venha te enganar. Deixa o Espírito Santo de Deus abrir os teus olhos, os teus ouvidos, o teu coração. Deixa Ele te envolver, que coisas grandes vai acontecer. O Espírito Santo de Deus nessa noite está dando livramento familiar. O Espírito Santo de Deus essa noite, presta atenção, está tirando dúvidas em mentes de corações, presta atenção, de almas aqui. Ele está renovando tua fé. Ele está te reestruturando. E Ele manda te falar. Eu não vou falar, eu não vou nem abrir meu olho. Ele manda te falar, sabe aqueles louvor que você cantava com todo o fervor do teu coração? Que eu te usava nos seus lábios para curar e sarar as almas? Volte a louvar desta maneira. Volte a deixar a presença do Espírito te envolver. Porque Ele quer voltar a te usar. O mundo hoje vai querer te envergonhar, vai falar que é prega, vai falar que isso é coisa do passado. Não. O mesmo Deus de ontem ou de hoje será eternamente. Ele quer te usar para libertar, curar, sarar.
Preste atenção em uma coisa. Jesus, através da tua vida, Ele quer resgatar outras vidas. Glória a Deus. Deixa a timidez de lado e se avive na presença de Deus. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para trás. Segue adiante no alvo que é Jesus Cristo, porque hoje Ele coloca anjos poderosos na tua retaguarda, na tua direita, na tua esquerda, na tua frente, e a presença do Espírito sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está falando com pessoas aqui. Volte a ser instrumento de Deus. Volte a impactar com a mensagem da cruz. Amém, igreja? Amém. E aí fluirão rios e águas de fonte viva sobre o teu ser. Operando Deus. Desde já quero agradecer a Deus em nome de Jesus, claro, por essa rica oportunidade, por você estar aqui presente nesta noite. Família do Senhor, coisas grandes e tremendas Deus vai fazer. Pastor, que culto hoje o senhor está pregando e agora está diferente. Eu não, estou diferente não. Só estou dando voz do que o Espírito quer falar.